Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte. Comenta o resultado da eleição para a presidência da República no Equador. Preta Ferreira, cantora, compositora, atriz e autora do livro Minha Carne, Diário de uma Prisão, falou com a gente sobre sua opinião acerca dessa edição do BBB e como ela tem influenciado debates relativos à questão racial, o debate em torno do cancelamento e o mais recente fato da saída do Lucas Penteado. E, gente, começamos a edição de hoje do podcast retomando o assunto que, nas redes sociais do final de semana, rivalizou com o BBB. E foi a possibilidade da candidatura do companheiro Fernando Haddad para a presidência da República em 2022. Mas, para falar sobre esse assunto, que a gente começou a comentar sexta-feira, eu quero retomar uma discussão que a gente fez aqui no podcast há alguns episódios, que é o assunto relativo à possibilidade de abertura de uma janela de oportunidade na luta pelo fim do governo Bolsonaro. Uma janela que teria voltado a existir com o aprofundamento da crise sanitária, econômica e social, que marcou o mês de janeiro. E aí, lamento, quer que faça o quê? Com a falta de oxigênio no Amazonas. Eu não sabia nem o que era o SUS. O fim do auxílio emergencial. Festa danada. E o crescimento brutal do desemprego. Cala a boca, não perguntei nada. Naquele momento, em janeiro, o país voltou a ter manifestações espontâneas, com panelaço, carreatas, tudo isso em centenas de cidades do país. Além disso, todas as pesquisas de opinião indicavam uma queda imensa da popularidade do governo Bolsonaro, que chegou a um patamar semelhante àquele do início da pandemia. Ou seja, se verificou concretamente uma mudança no comportamento e na atividade de um setor da classe média e de setores populares que vinham, desde o início, pelo menos do segundo semestre de 2020, com uma postura menos ativa e menos combativa em relação ao Bolsonaro. Foi nesse momento que para muita gente se abriu, ou pelo menos começou a se abrir, uma janela de oportunidade para avançar com a luta pelo fim do governo Bolsonaro, sendo que uma das formas disso acontecer era através da abertura de um dos processos de impeachment. O tempo todo infernizo a minha vida. No entanto, apesar dessa mudança concreta no comportamento de parcela da classe trabalhadora, a maioria dos partidos de oposição, inclusive PT, adotou na disputa pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, do Senado e as suas presidências, uma tática que ia justamente na contramão. Choices. Ou seja, no lugar de lançar candidaturas que tivessem como parte de seu programa a aceitação de um dos pedidos de impeachment, tanto na Câmara quanto no Senado, as bancadas petistas aprovaram no Senado por unanimidade e na Câmara por uma pequena maioria o apoio a candidatos que eram contra o impeachment. That was a choice. Esse é um dos elementos que a gente não pode deixar de fora ao analisar o que aconteceu e ainda está acontecendo nesse momento, em que parte daqueles que achavam que existia há poucas semanas uma janela de oportunidade, agora já estão dizendo que ela se fechou. Sobre esse assunto, gente, 2 comentários. Primeiro, assim como foi um erro o PT e os demais partidos de oposição não terem lançado uma candidatura e nem constituído um bloco de esquerda, foi um erro alimentar para a militância de esquerda a noção equivocada de que com o Baleia Rossi o impeachment poderia avançar. Isso nunca existiu. Afinal de contas, se fosse para o Baleia Rossi aceitar o impeachment, coisa que ele verbalizou que não faria, seria muito melhor que o Rodrigo Maia tivesse feito. E não fez. Muito pelo contrário. O Maia sentou em cima de mais de 60 pedidos de impeachment, sendo um cúmplice da continuidade e da estabilidade que teve o governo Bolsonaro. No entanto, a tática errada adotada pela maioria do PT e dos demais partidos de oposição contribuiu para iludir uma parcela da militância que, agora que viu o Arthur Lira eleito, passou quase que imediatamente a questionar a validade
da luta pelo impeachment. Mas, gente, é exatamente o contrário, companheiras e companheiros. A luta pelo impeachment, ou seja, pelo fora Bolsonaro, continua e deve ser ainda mais incentivada pelo PT e demais organizações de esquerda. A gente não pode cometer um erro continuado. Nós precisamos acabar com esse erro e também com as suas consequências. A luta pelo impeachment, que deveria ter sido potencializada com uma candidatura de esquerda e um bloco de esquerda na eleição da Câmara, mesmo agora, essa luta ajuda na mobilização, porque é uma bandeira concreta. Ela permite um mínimo de acumulação de forças, que é algo fundamental se a gente quiser, em algum momento, alterar a atual correlação de forças existente. Ela também ajuda a desgastar o governo Bolsonaro em diversas camadas e tem como uma de suas consequências, inclusive, nos favorecer agora e lá em 2022, se a disputa for levada até lá, evidentemente. E por fim, se trata de uma pauta ofensiva, né, galera? Num ambiente geral de defensiva. Agora, segunda coisa, é evidente que há uma piora brutal nas condições de vida de milhões de pessoas que estão desempregadas, passando fome, estão sem auxílio emergencial, estão adoecendo ou estão morrendo. E, portanto, a percepção da responsabilidade da política genocida do Bolsonaro, ela tende a crescer. Ou seja, aquela janela, ela não é tão abstrata assim. Mas, por outro lado, ela também não está totalmente aberta, nem materializada. Pelo contrário, é preciso materializá-la, é preciso forçar a sua abertura. E isso só pode acontecer com muita luta e muita mobilização. Nesse sentido, gente, a discussão sobre as candidaturas presidenciais de 2022 devem cumprir que papel? Ora, evidentemente, cumprir o papel de reforçar a urgência de mobilização e luta pelo fim deste governo imediatamente. Agora, muita gente está utilizando as entrevistas dadas pelo Haddad para espancar o PT, como se o partido não pudesse, não tivesse o direito de lançar candidatura para a presidência da República, quando, na verdade, nós devemos incentivar que o Haddad, que teve 47 milhões de votos em 2018, e que outras centenas de companheiros e companheiras cumpram com o papel de levantar agora, no debate político, a urgência do fim do governo Bolsonaro. A gente não deve ficar comendo ficha de quem, seja pela direita, seja inclusive pela esquerda, fica de forma cínica, oportunista, falando agora aquilo que pensa desde sempre. Ou seja, que o PT deve fazer consigo aquilo que a direita tenta fazer há 40 anos, que é se anular da disputa política nacional. A gente tem que fazer justamente o contrário. Agora, gente, as nossas fichas, até para que a gente tenha um saldo melhor, um saldo positivo, as nossas fichas não podem ser apostadas todas em 2022, e sim na luta e na mobilização popular em 2021. O PT precisa ter candidatura lá em 2022. Essa não é uma questão. A questão é que, para termos uma candidatura em 2022 com maior viabilidade, o ambiente do país precisa ser outro. Lula precisa estar com seus direitos políticos plenos e recuperados. A extrema-direita precisa estar sob constante pressão e o centrão ameaçado. E isso só vai acontecer se a gente mudar a política que hoje tem prevalecido. Que não vamos esquecer, é uma política que levou, por exemplo, ao voto desastroso da maioria dos parlamentares de esquerda a votar em Baleia Rossi, que é a mesmíssima política que tinha levado as centrais sindicais a chamar, para o 1º de maio de 2020, FHC e Rodrigo Maia. É, portanto, em torno desta pauta de luta e mobilização que o Partido dos Trabalhadores deve discutir a sua tática e orientar a sua estratégia. É por essa razão que, na nossa avaliação, todas as entrevistas dadas pelo companheiro Fernando Haddad, em que ele fala que o Lula mencionou a importância de colocar o bloco na rua, viajar o país inteiro, tem que estar conectado com o sentido de fazer isso para mobilizar pelo impeachment, pelo fora Bolsonaro, por mobilizar as classes populares,
os setores da classe trabalhadora que nesse momento estão se organizando e se mobilizando de forma muitas vezes espontânea, quando uma parte das organizações de esquerda ainda não mudou a sua política. Bom, gente, esse foi um dos debates que marcou o final de semana e vai continuar, evidentemente, repercutindo ao longo das próximas semanas, e a gente vai continuar comentando aqui no podcast. Agora, um outro assunto que também está aí pautando as discussões nos ambientes de esquerda é o Big Brother Brasil. Tem muita coisa acontecendo, muitos de nós não assistem, mas estamos tendo contato com a discussão acontecida e feita nas redes sociais. Na última sexta-feira, a gente escutou aqui no podcast as companheiras Rayane Andrade e Roberta Calisto. E hoje, a gente vai escutar a companheira Preta Ferreira. A gente pediu para a Preta mandar uma opinião sobre como é que essa edição do BBB está influenciando os debates relativos à questão racial, o debate em torno do cancelamento, também o fato da saída do Lucas Penteado, um camarada que estava participando do programa e que pediu para sair. A gente escuta agora a companheira Preta Ferreira. Bom, eu acho que o que aconteceu com o Lucas Penteado, né, Lucas Coca Penteado, é o reflexo da sociedade que a gente vive, que marginaliza corpos pretos, né, que marginaliza pessoas por serem pretas e isolam. Quantas vezes a gente já se sentiu isolados, quantas vezes a gente já nos sentimos não acolhidos por pessoas, e até mesmo por pessoas pretas que nos discriminam. Mas isso tudo é um reflexo da sociedade e do que a sociedade nos transmite. Tudo que aconteceu nesse Big Brother é um reflexo do Brasil que a gente vive e de oportunidades que pessoas pretas não têm. Então, tudo que aconteceu com o Lucas acontece a cada 23 minutos. A cultura do cancelamento para pessoas pretas nesse país já existe desde que pessoas pretas nascem. Então, preto nesse país é cancelado por não ter seus direitos constitucionais garantidos por causa do racismo. Eu acho que esse Big Brother, essas pessoas pretas foram pegas meio que bode expiatório, porque colocaram pessoas que são de culturas diferentes, de lugares diferentes, de lutas diferentes, de partidos diferentes, de opiniões diferentes, para se gladiarem. Eu acho que esse Big Brother, ele foi colocado tantas pessoas pretas nesse programa justamente para destruir com toda uma narrativa e com todo um trabalho que o movimento negro do Brasil vem fazendo. Então, algumas das nossas conquistas ali nesse programa foram desfeitas. E isso vai dar um trabalho para a gente reconstruir, para a gente desqualificar, porque as pessoas acham que militância é aquilo que está sendo exibido nesse programa. E militância a gente sabe que não é isso. Então é preciso tomar cuidado com o que a gente fala sobre questões de Big Brother, porque aquelas pessoas não representam a militância desse país. Existem outras militâncias de outras causas, mas ali a militância está sendo representada por aquelas pessoas, quanto a maior parcela do país bolsonarista, que a gente sabe, está vendo aquele programa e achando que todas as pessoas que lutam por direitos básicos constitucionais para todos é aquilo que mostra no programa. Vai ter um trabalho para a gente reconstruir, para desconstruir o desserviço que essas pessoas fizeram. Isso é um reflexo social, tanto de quem está causando, pessoas pretas que estão causando mal para outras pessoas pretas, quanto para quem sofreu, né? Porque quantas vezes a gente vê aí em outros lugares pessoas pretas sendo discriminadas por pessoas pretas também, né? E como foi que essas pessoas pretas foram ensinadas a serem desse jeito? Por que aprenderam? Quantas mágoas, quantas camadas sociais existem por detrás de tantas dores daquelas pessoas, tanto de Carol, Nego Di, Projota, e a pessoa que era mais militante ali, a pessoa que era mais fiel à militância era o Lucas, e justamente por eles não fazerem a militância na rua, no fronte, no corporal, como o Lucas fez, como o Lucas faz, aliás, por isso que houve essa divergência, né? Porque há um certo embate aí do que é militância, né? Militância, antes da palavra, vem o fazer. Então, o Lucas, primeiro, ele aprendeu fazendo. E depois que ele teve o discurso do Lucas veio de uma prática, porque ele aprendeu desde cedo sobre o que é lutar por direitos constitucionais, e principalmente o direito à educação. Um jovem secundarista que lutou aí, ocupou as escolas para ter o direito básico constitucional à educação garantido. Teta querida, muito obrigado por estar aqui no podcast com a gente. Um abração para você e também para o Lucas. E, gente, ontem, domingo, foi dia de votação nas eleições para a presidência da República do Equador. A gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. O Daniel tem acompanhado essa eleição, está quase terminando a apuração, não foi totalizado ainda, mas já tem muitos indicativos de como pode ser o segundo turno. Daniel, conta pra gente como é que tá a situação lá no Equador. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha.
Olha, Patrick, abertas as urnas no Equador, tivemos surpresas. Se as pesquisas indicavam que o Andrés Arauz poderia vencer no primeiro turno, ou chegaria bem perto disto, neste momento ele está com 32,17% de intenções de voto. Possivelmente alguns votos foram para Javier Hervas, um empresário que se candidatou com o tema da inovação, da novidade na política, que teve surpreendentes 15,99% dos votos até aqui. Possivelmente ele tirou voto também do Guilherme Lasso, que teve até aqui 19,60% dos votos, estando atrás do Iaco Pérez, com 19,87%. Quando eu te mando esse áudio, estamos com 98,42% das atas processadas. Então, na verdade, ainda não se sabe quem irá para o segundo turno com o candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz. O segundo turno poderá ser tanto com o candidato conservador, banqueiro, riquíssimo, bilionário, Guilherme Lasso, que se isto vier a acontecer, a tendência é que o movimento Pachacuti declare apoio ao Andrés Arauz. Porém, por outro lado, todas as forças capitalistas e imperialistas se unificarão ao redor desta candidatura neoliberal e haverá uma polarização forte entre uma proposta de direita neoliberal e uma proposta de intervenção na economia, de mais direitos para trabalhadores e trabalhadoras e de soberania do Equador em relação à sua política externa. E há também a possibilidade deste segundo turno ser com o Iaco Pérez. Neste caso, que é o que está prevalecendo neste momento, o cenário fica totalmente imprevisível. A maior probabilidade é que todas as forças declarem apoio ao Iaco Pérez, pela necessidade de derrotar o candidato de Rafael Correa, mas, por outro lado, como já dissemos aqui, é uma candidatura que tem um debate ambientalista de direitos da natureza, indianista, muito forte, e que isto também pode ser um entrave para essa unidade contra a candidatura do Andrés Arauz. Um outro ponto também que eu queria ressaltar, Patrick, é que o órgão eleitoral equatoriano fez uma contagem rápida ontem. Essa contagem acabou mais atrapalhando do que ajudando, porque gerou mais incerteza sobre quem seria o segundo colocado. E, neste momento, nós tivemos a retomada da divulgação dos resultados. Tinha passado aí algumas horas sem haver essa divulgação, que levantou muito debate sobre a isenção desse processo final de contagem dos votos. O Iaco Pérez, inclusive, fez um pronunciamento em frente à reunião do órgão eleitoral com manifestantes do seu agrupamento, dizendo que houve uma fraude nas eleições, porque se Andrés Arauz teve mais de 30% e a sua chapa no Legislativo teve pouco mais de 20%, no caso deles que tiveram mais de 30% para o Legislativo, era para o Iaco Pérez ter tido pelo menos 35% dos votos. Bom, é um argumento bastante esquisito, mas que demonstra o interesse, a posição, a postura de não aceitar os resultados caso quem passe para o segundo turno seja o Guilherme Lasso. É isso, Patrick. Vamos acompanhar o que acontece no Equador e que ele se livre destes últimos 4 anos de neoliberalismo, de ataque a direitos e de morte. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, lembrar vocês que no último dia 6 começou o curso Passado, Presente e Futuro do PT. O curso acontece ao longo de toda essa semana. Quem quiser conferir, basta entrar no site da ELAP, a Escola Latino-Americana de História Política, para conferir. A aula de hoje, inclusive, dia 8, é o PT na luta contra o neoliberalismo, dada pelo companheiro José Genuíno. Começa às 9 horas, todos os dias. Acompanha lá. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente tem edições toda segunda e sexta-feira, e é um programa totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp. Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar e divulgar. Nos vemos em breve. Saudações petistas e até mais.